nossos papais estão de parabéns e nós queremos chamar nossas crianças aqui à frente. Eles estarão prestando uma homenagem aos pais. Quantos pais nós temos aqui? Fica de pé, por favor. Todos os pais? Todos os pais. Que lindo! Vocês estarão agora recebendo uma homenagem das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Enquanto eles estão subindo, eu queria dizer que ontem o Ministério de Adolescentes, com a frente encabeçando a irmã Jaqueline e a irmã Eduarda, estiveram aqui numa tarde festiva com os pais. Os filhos, fizeram, mostrando que devem honrar os pais, valorizar os pais. Mas eu não queria deixar passar a oportunidade de também trazer uma palavrinha de 5 minutos para os pais, Ali os filhos hoje que foram assim puxados das orelhas para que possam valorizar os seus pais. Porque realmente, depois que o tempo passa, depois que a vida termina, você não pode mais receber aquele abraço, não pode receber mais aquele carinho, aquele olhar de um pai que ama e que se preocupa com o seu filho. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias rapidamente. Não é uma mensagem, é uma breve reflexão que eu trouxe também no Colégio Batista. E eu não ia trazer aqui para os irmãos, mas eu estava ali sentada e assim o Espírito de Deus falou no meu coração que eu devia dar essa mesma palavra também para a igreja. As atitudes de um pai. Nós vimos aqui as atitudes que os filhos devem ter, e que possam realmente se despertar, porque mesmo depois do pai aparecer, coisa boa é meu celular, ainda tem filhos que fazem assim. E realmente os filhos pensam que os pais não se preocupam tanto quanto as mães não sofrem. Eles apenas às vezes também seguram mais aquela angústia, aquela dor, esconde, às vezes tosse no lugar de chorar, mas realmente eles sentem e amam seus filhos. Marcos capítulo 9, do versículo 17 ao 27 diz assim:
Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Amém? Queridos, as atitudes de um pai, ou que um pai deve ter, nós encontramos nesse texto. No exemplo desse pai, o pai, muitas pessoas e até o mundo coloca como sendo a mãe fundamental para a vida de um ser humano. Mas eu queria dizer que é fundamental para a vida do ser humano a vida de um pai, ou a pessoa, o exemplo de um pai. Eu costumo dizer, eu trabalho com aconselhamentos e eu tenho visto quanto da influência de um pai pode modificar a vida de uma pessoa. O pai, ele é um exemplo, ou deve ser, de força, de coragem, de determinação, de dedicação, de amor, de ensino. E quando isso não acontece, quando o pai não dá esse exemplo, o seu filho, o menino, ele vai seguir o exemplo do pai, independente de que tipo de pai ele seja. Se ele é um pai bom, se ele não é, os seus filhos serão as réplicas do seu pai. É uma responsabilidade grande que Deus está dando para o homem. Ser pai, os seus filhos serão esse exemplo. O que você é? Você quer que o seu filho seja? Então seja exemplo de amor, de respeito, de dedicação. Você que tem um filho homem, ame sua esposa. Seja fiel para com ela. Seja dedicado. Se preocupe em atender todas as necessidades da sua esposa, porque o seu filho será esse tipo de homem. Se você, pai, ajuda dentro de casa, sua filha não vai querer um homem que não ajude. Ela não vai querer um homem que não respeite a ela, porque ela viu o exemplo do seu pai. Quantas moças, elas têm um pai que bebem, que fazem coisas erradas, e quando casam, elas casam com o mesmo tipo de homem. Inconscientemente ela quer consertar aquilo que ela não conseguiu na sua casa. Se o pai é aquele que briga, que reclama e que é ausente, ela vai casar com um homem também assim. Então o menino vai seguir o seu exemplo, e a menina vai seguir um exemplo casando com um homem que faça a mesma coisa com ela que o seu pai fazia com a sua mãe. Não é grande a responsabilidade? Muito grande. Quando tem homem, somente filhos homens, eles serão uma réplica sua, de como você é. E se você tem filhos meninas, elas vão casar com um homem, porque o exemplo de homem que ela tem é você. E então ela vai casar com um homem igual a você.
Talvez você esteja pensando, mas eu não fui um bom esposo, eu não fui um bom pai, eu não fui um bom marido, mas eu não conhecia Jesus. E agora? Agora você tem o Pai dos milagres, que pode ouvir a sua oração e pedir que Deus mude na vida dos seus filhos também. São 4 coisas bem simples que Deus me mostrou nesse texto, no exemplo e atitude de um pai. Primeiro exemplo que a gente pode ver nesse homem é que ele levou o seu filho a Jesus. Pais, vocês têm levado seus filhos a Jesus? Interessante que ele primeiro levou os discípulos, provavelmente levou a médicos, levou a outras pessoas, mas quando ele leva seu filho a Jesus, ele encontra a solução para o problema do seu filho. Muitos pais entregam apenas para as mães, entregam para a sociedade, entregam para a família, entregam para o colégio, mas somente quando ele entrega para Jesus, leva seu filho a Jesus, é que o seu filho pode encontrar a solução para os seus problemas. Esse pai levou seu filho a Jesus. Segunda atitude desse pai, ele ora e intercede pelo seu filho a Jesus. Ele vai até Jesus e clama dizendo: mestre, eu te trouxe meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Você clama pelos seus filhos, você se ajoelha e chora por eles. Chora por seus filhos, pedindo ao Senhor misericórdia para a vida deles, para a pessoa que ele vai ser, para a família que ele vai formar. Esse pai clamou a Jesus de todo o seu coração e foi com fé. Queridos, a terceira atitude desse pai é que ele conhecia seu filho, ele acompanhava seu filho. Quantos pais são ausentes? Os nossos adolescentes aqui fizeram a representação desses adolescentes que não davam importância ao seu pai. Mas olha, e o pai queria ter atenção com eles. Mas será que esse pai deu atenção quando esse filho era criança? Quantos pais trabalham tanto querendo dar a melhor roupa, querendo dar o melhor calçado, o melhor estudo, o melhor plano de saúde, quando na verdade o que o filho mais queria era a sua presença. E quanto mais o tempo está passando, menos presença os filhos têm dos pais. E por isso hoje nós vivemos uma época em que os filhos são filhos de pais vivos, mas são órfãos, porque não têm a presença dos seus pais. Esse pai aqui da Bíblia, ele acompanhou seu filho. Interessante que ele viu tudo, ele vê tudo, ele participa. Não foi a mãe que levou a Jesus, foi o pai. E quando Jesus pergunta o que é, ele conta tudo o que vem acontecendo desde que o filho era criança, porque ele acompanhava o seu filho. Quarta atitude de um pai que pode ser exemplo é o pai que acredita em Deus, mas reconhece que é fraco. Esse pai, Jesus Cristo disse para ele, ele disse: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se podes, tudo é possível ao crer. E ele responde: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Hoje pela manhã talvez você esteja dizendo: Senhor, eu creio que tu podes salvar meu filho, eu creio que tu podes dar uma vida boa para ele, eu sei que o Senhor pode fazer um servo teu, mas ajuda na minha fraqueza, ajuda na minha incredulidade. Esse pai reconheceu que era fraco, ele não colocou a culpa em outra pessoa. O pai aqui, ele soube dar uma lição assim, até meio cômica, para os seus filhos. Mas acima de tudo, o pai deve mostrar humildade, e principalmente diante de Deus, reconhecendo que Deus é aquele que pode modificar toda a vida do seu filho, mesmo que você não tenha sido para ele um bom exemplo. Ele pode modificar esse retrato, essa condição que ele se encontra e que está a sua família. Sabe qual o resultado de um pai que age como esse?
que leva o filho a Jesus, que ora e que intercede pelo seu filho, que acompanha o seu filho em todos os dias da sua vida e que acredita em Deus e que reconhece que é falho e que é fraco, sabe qual o resultado, queridos? Versículo 27, Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou de pé. Um pai que clama a Deus pelos seus filhos, um pai que está presente, um pai que leva seu filho a Jesus, que crê em Deus, sabe qual o resultado? Ele tem o seu filho de pé, porque Jesus Cristo o levanta, Jesus Cristo o salva, Jesus Cristo muda a história do seu filho. Esse é o desejo do nosso coração e o desejo do coração de Deus para cada pai que está aqui, que você ouça e coloque em prática. Ame seu filho, seja exemplo para ele, leve-o a Jesus, interceda diariamente por ele, com clamor como fez aquele pai, com lágrimas nos olhos. Acompanhe dia a dia a vida dele e creia, porque o Senhor o colocará de pé, em nome de Jesus, e para a glória do seu santo nome, que Ele nos abençoe. Eu queria pedir que os pais ficassem nesse momento de pé. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus pelos pais da nossa igreja, para que vocês sejam pais exemplo, um pai que mostre essa atitude, o pai que tem essa atitude deste pai aqui da história. Acho interessante que o tempo todinho dizia o pai do menino, e o Jesus falou, e o seu filho, o tempo todo nesse texto. É um exemplo que a palavra nos deixa. Que Deus possa assim abençoar, e que você seja esse super exemplo da vida do seu filho. Pai, Tu és o nosso Pai. Em Ti nós podemos confiar. O Senhor nos leva através do Teu Espírito Santo a Jesus. O Senhor que é Deus, o Espírito Santo dentro de nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tu nos acompanhas, Senhor, todos os dias da nossa vida. A única coisa que o Senhor não tem como esse Pai, porque Tu és o Pai perfeito. O Senhor é o Deus de milagres. O Senhor é o Deus que pode modificar a vida das nossas vidas como a vida dos nossos filhos. Queremos nesta hora colocar todos os pais que estão aqui presentes de pé, aqueles que aqui não estão, mas que fazem parte da Tua igreja, que em nome de Jesus a Tua bênção esteja sobre eles. E que neste dia o presente maior que eles receberam, e que eles possam entender, é a declaração de amor dos seus filhos, o desejo dos seus filhos de valorizá-los mais, e que eles possam também querer ser pais exemplo, para que os seus filhos fiquem de pé. Que a Tua bênção esteja sobre eles, Senhor. Cada um deles precisa de Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus, o Teu Filho amado e também o nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Agora eu queria pedir para os papais virem aqui à frente, que os filhos vão... nós temos algumas lembrancinhas ali, e eu queria pedir que dois adolescentes, eu queria pedir que Duda está por aqui ou está com as crianças? Então pode ser aqui, João e Felipe, pode entregar aqui as lembrancinhas para os pais. João, Felipe e Sara Jéssica podem ajudar. Se faltar aqui, ainda tem mais uma bandeja lá atrás. Bem, a lembrancinha é simples, mas é de coração. Em nome da Primeira Igreja Batista em Caruaru, para que vocês recebam essa lembrancinha do coração. Eu queria dizer que essa lembrança, ela lembra alguma coisa. Lembrança lembra alguma coisa. Esse presentezinho que vocês vão receber é simples, mas quando vocês calçarem, lembrem, eu quero andar com Jesus. A palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos.
Que a lâmpada, que é a palavra de Deus, possa calçar os pés de vocês, ser a luz de vocês, que guia e que ajuda a seguir no caminho do Senhor nosso Deus. Se você sentiu o desejo do seu coração, você pode estender a sua mão para abençoar esses pais. Eles são de fundamental importância. Saibam, vocês são exemplo. Querendo ser ou não querendo, são. Jacira levantou, ela vai orar, não é isso, Alexandre? Que é filha também, venha Jacira, e que também faz parte do departamento de infância. Ela vai orar agora pelos pais. Lembre-se, queridos, jamais esqueçam, vocês são exemplo. Tanto para o menino como para a menina. Se vocês quiserem que os seus filhos sejam a bênção, sejam vocês bênção em nome de Jesus. Querido Deus maravilhoso, santo e eterno Pai, louvado, glorificado e exaltado seja teu nome. Graças te damos, ó Senhor Deus, por este dia que estamos aqui, Senhor Deus, comemorando o Dia dos Pais. Que sejas tu, Senhor, honrado, glorificado e exaltado na vida de cada um deles, ó Pai. Senhor, tu és o Pai dos pais, tu és aquele que formaste todas as coisas, tu és aquele que criaste todas as coisas. Senhor, muito obrigada pelo teu grande amor para conosco. Tu és um excelente exemplo de pai, nós não temos palavras para te agradecer como pai, Senhor. Mesmo quando os nossos pais não estão aqui, Senhor Deus, presente conosco, tu te faz presente em nossas vidas. E por isso toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, Senhor. Queremos te pedir, Senhor Deus, que este amor que tu tens para com cada um de nós seja derramado no coração de cada um desses pais que aqui se encontram. Que o teu Espírito Santo esteja dando sabedoria a cada um deles para conduzir a sua família, os seus filhos, que eles sejam exemplos, Senhor Deus, na vida dos seus filhos, ó Pai. Que tu estejas fortalecendo, Senhor Deus, cada um deles, ó Pai querido. Que tu estejas, ó Senhor, sustentando com a tua destra fiel a vida de cada um deles. E que eles sejam, Senhor, cada vez mais fortalecidos na tua palavra. Que eles te busquem todos os dias, Senhor Deus. Que eles estejam cada vez mais em comunhão contigo para poderem, Senhor Deus, serem excelentes pais. Abençoa estas vidas, Senhor Deus. Abençoa também os filhos. Abençoa as famílias aqui representadas por eles, ó Pai. Nós te oramos, ó Deus, porque sabemos que tu ouves as nossas orações e que tu estás presente em nosso meio, em nome de Jesus.